escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O aparecer agradou a toda a comunidade e elegeu Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procloro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau e o prosélito da Antioquia. Aqui, irmãos, é a constituição dos primeiros diáconos no Evangelho. Mas o que nos chama a atenção foi a necessidade de criar esse diácono, de criar esses operários. Quando Jesus estava na terra e constituiu a sua igreja, ele colocou uma determinação. Ele falou que sobre a igreja dele, a porta do inferno jamais iria prevalecer. Ele colocou um poder na mão da igreja e disse: vocês serão entregues como ovelha ao matadouro, serão entregues à morte todos os dias, mas também eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A igreja, ela foi fundada debaixo de uma palavra de perseguição, mas foi sustentada debaixo de uma palavra de autoridade de Cristo, dizendo que aonde houvesse um ou dois reunidos, ele estaria presente. Então, uma palavra de Deus, ela é sincera e fiel. Jesus, na presença do Espírito Santo, está aqui nesta noite, ouvindo e recebendo a minha e a sua oração. Quando você entrou, que você dobrou seus joelhos sobre essas cadeiras, que você colocou os seus pensamentos em direção ao trono, não é um tempo feito pela mão do homem que o seu coração direcionou. Seu coração direcionou para o Deus que fez os céus e a terra. E quando a gente ora a Deus, até parece que acabou as coisas, até parece que está só no pó. Mas quando a gente clama a Deus, Deus faz as coisas que parecia morta ressurgir novamente. E a palavra de Deus, ela foi pregoada em Israel quando Jesus foi levado aos céus e ele prometeu aos seus discípulos que ele iria e que ele voltava. Ele trouxe para os seus discípulos uma palavra de ânimo, dizendo: pode se doar em fazer a minha obra, porque eu vou voltar para vocês. Por isso que nós não devemos desanimar. Nós devemos, a cada dificuldade, criar mais força, mais ânimo, porque nós somos a continuação daqueles discípulos. Nós somos a promessa que Jesus fez, que seremos o povo que ele voltará para resgatar. Às vezes até parece que não faz sentido o que a gente faz na terra. Às vezes a gente espera reconhecimento de um homem, de uma mulher, de um familiar, de um parente. A gente fica vivendo, achando que vai depender do que o outro vai nos aprovar, vai nos achar. E esquece, estamos vivendo debaixo de uma promessa que o nosso Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E essa promessa é para a gente. E os discípulos e os apóstolos, eles ministravam essa palavra com muita ousadia. Talvez eles até acreditavam que Jesus iria voltar naquele tempo, naquele período. Talvez eles achavam que Jesus iria e com pouco tempo voltaria. Tanto é que eles viviam no primeiro amor o tempo todo. Eles viviam naquela determinação de fazer a obra a qualquer preço. Eles poderiam entrar em um cenário de morte, de guerra, e não estavam aí, porque eles acreditavam que Jesus iria voltar para eles. Mas a obra de Deus, ela vai crescendo
crescendo. A obra de Deus, ela foi crescendo. O que é uma igreja administrada por Jesus, debaixo de um pé de árvore, ou em cima de um barco, a igreja que era administrada por Jesus em uma casa, ou em uma praça, começou a crescer e a tomar cidades de pessoas. E quanto mais pessoas vai chegando para aquele lugar onde a palavra está sendo ministrada, mais pessoas precisam se levantar com determinação de trabalhar em prol da obra. A obra não se sustenta só, a obra não se faz sozinha, a obra faz nos braços de mulheres, de homens, de crianças, de jovens e adolescentes que queiram dar continuidade o que Jesus determinou, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Não podemos pensar em ir para o mundo afora ministrar o evangelho sem se preocupar com o que está dentro da nossa casa. Não podemos abrir mão de querer ganhar o mundo e perder a casa. Não podemos abrir mão de ganhar toda a Moibeca e perdermos a congregação da Rua das Flores. Nós temos que olhar a obra crescer e levantar pessoas que ajudem a obra a continuar. Começar é muito fácil, difícil é continuar. O continuar é para quem tem suor, energia e gás. E Jesus está dizendo que a obra dele precisa de pessoas que tenham este ânimo, de pessoas que se levantem, que saiam da posição de conforto e futuro e abusem para que a obra cresça. Aqui os discípulos começaram a se incomodar com Pedro. Começaram a se incomodar com os apóstolos, começaram a observar e a dizer assim: espera aí, Pedro, a igreja está crescendo muito, a obra está crescendo muito, mas não podemos deixar as mulheres e os órfãos desamparados, sozinhos. Não devemos deixar as mulheres e os órfãos abandonados. Não podemos pensar em a obra crescer e não pensar nos pequenos que estão ao redor. Não podemos, Pedro, fazer as coisas andar e deixar os pequenininhos passando privações ao lado. E Pedro usa uma coisa que eu admiro. Pedro faz uma coisa que eu acho que é a principal característica de uma mulher e de um homem de Deus. Pedro faz uma coisa que para mim é o mais importante para alguém que quer liderar alguma coisa. Pedro, ele, mesmo sendo Pedro, aquele que comeu com Cristo, aquele que botou a cabeça no onde Cristo dormia, aquele que sentava na mesa onde Cristo sentava, aquele que andou sobre as águas quando Cristo falou: venha sobre as águas, aquele que Pedro e Jesus falou que sobre a palavra dele e sobre o nome de Jesus Cristo ele ficaria a sua igreja e que a porta do inferno não prevaleceria. Pedro, aquele que pegou, se arrependeu e se tornou amigo íntimo chegado em Cristo. Pedro, quando viu o povo falar, parou e ouviu. Às vezes tem pessoa que acha que não pode ouvir ninguém. Às vezes tem pessoas que acham que só porque está na frente, só porque está liderando, não ouve o conselho de ninguém. Se acha superior a todo mundo. Quando tem um cargo, quer pensar em quem está embaixo. Quando tem uma profissão, quer pensar no ajudante. Quando está ganhando dinheiro, quer pensar em quem está ganhando dinheiro. Quando começa a ter alguma coisa, acha que está com o rei dentro da barriga. E Pedro dizendo: espera aí e eu vou ouvir o que você quer me dizer. Eu vou ouvir o que você quer falar, o que é que está acontecendo. Eles falam: Pedro, as mulheres, as viúvas, os órfãos estão abandonados. Só que Pedro faz uma observação. Pedro fala: eu não posso tomar conta do povo sem orar. Pedro está dizendo: eu não posso tomar conta do povo sem ministrar a palavra.
Eu não posso tomar conta do povo sem estar na posição. O que Pedro faz? Então, vai vocês, escolha, vão vocês e separem, vão vocês e selecionem no meio de vocês. É por isso, irmão, que na igreja não pode ter panelinha. Na igreja não pode ter pessoas que acham que só eles têm acesso. A igreja não pode ser de pastores e dirigentes que se acham que só sai tudo se ele estiver assinando no caminho dele. A igreja tem que ser unidade da casa de Deus. Todos têm que estar no mesmo foco, no mesmo projeto, porque quando Jesus voltar, não vai voltar só para dirigente, para pastor, para obreiro, para diácono, para líder. Quando Jesus voltar, vai voltar para buscar a sua igreja. E quando ele vem buscar a igreja, não tem dom. Ele vem buscar aqueles que estão na brecha. Quando ele vem buscar, não adianta ter uma botija que já tem azeite. Quando ele vem buscar, não adianta ter um vestido de noiva. Quando ele vier buscar, não adianta já ter conversado com as noivas que vai subir. Quando ele voltar, só vai levar quem estiver pronto. Ele só vem buscar quem está pronto. Quem está com a botija cheia. E Pedro fala: procure ele. Quando eles procuraram, eles não nomearam. Aí vem o comum acordo. Quando eles separaram, eles não nomearam. Pedro deu a ele a função de separar, mas não deu a de nomear, porque a função de Pedro tinha que fazer. Pedro, ele determinou que eles separassem, mas Pedro iria nomear. O que você quer dizer com isso, irmão? É muito simples. Só faça o que é determinado a fazer, sem entrar no ponto em que sua liderança tem que fazer. Não faça nada que não seja debaixo da bênção. Não tome uma decisão sem falar com seu marido. Não tome decisão sem falar com sua esposa. Não tome decisão sem falar com seu pai. Não tome decisão sem falar com sua mãe. Viva debaixo da legalidade. Não bote as suas mãos aonde não é para você botar. Não mexa no som da igreja se você não é o sonoplasta. Não mexa na mesa de som se você não tem autorização de mexer. Não mexa nas coisas da igreja se não for de você mexer. Viva debaixo da legalidade. Não faça as coisas porque você acha que tem que fazer. Faça debaixo da legalidade. Faça debaixo daquilo que lhe é determinado a fazer. Quem pode dar palpite no ciclo de oração? As irmãs do ciclo de oração. Só elas podem dar. Se tem algum problema, vá até a irmã e converse e resolva com ela. Aí ela vai dizer que direção tomar. Tem algum problema com o som, vá até o asfalto, converse com ele e ele vai lhe dar a direção que tem que tomar. Não mexa em som sem passar pela aprovação do sonoplasta da igreja. Nós já tivemos aqui 2 problemas esse mês com o som, porque pessoas estão mexendo sem a autorização da igreja. Não devemos fazer aquilo que não é a nossa função, que é para quando aparecer com defeito, a gente saber quem foi que causou o defeito. O som tem uma responsabilidade. E eu não mexo um botão daquele sem
a autorização de Oswaldo, que é o sonoplasta. Eu sou pastor e ele é o sonoplasta, e na sonoplastia que mexe ele. Eu não entro no ciclo de oração, eu chego aqui como pastor da igreja e venho para o ciclo de oração como membro. Eu mexo com a irmã Silvia em ciclo de oração, eu direciono quem vai e quem não vai, não, porque quando eu venho no local que eu sou para ser liderado, eu sou membro. Eu não toco o meu pé aonde eu não posso tocar. Nós temos que andar nesse propósito, pelo famoso selecionar e trouxeram. E qual foi a qualidade? Qual foi a qualidade dos homens que eles selecionaram? Selecionaram homens que tinham responsabilidade. Selecionaram homens que tinham convicção. Selecionaram homens que tinham chamado. Não selecionou por amizade, selecionou por chamado. Tem pessoas que pensam que para fazer algo tem que ser porque é pai, porque é filho, porque é amigo. Não, é por chamado. Tem pessoas que se você colocar no lugar, as coisas andam. Mas se você não colocar, as coisas travam. Porque a pessoa especial, não. Porque o chamado daquele tempo é aquela pessoa. Quando é o chamado, não adianta fazer nada para tirar da direção. Quando Deus fala para Saul, Deus fala para Samuel e fala: Saul foi reprovado. A gente que estuda, né, pela escola sabe que quando a gente perdia de ano, que chegava no final do ano, não adianta, aqui, o aluno olha para a cara do professor, o professor fala: você foi reprovado. Os pés dele sambam na hora. Mas Saul, mesmo sendo reprovado, ele chamou Samuel e falou: aparece aqui na frente, mostra o exército que eu estou contigo, que está comigo, mostra o exército que eu estou batalhando contigo, porque não entendi, ele achava melhor ser aparência sem a presença. Tem pessoas que querem viver na aparência sem a presença, querem viver na aparência sem ser. Aí quando o vento sopra, que a poeira sobe, a verdadeira cor da parede surge. Pessoas que querem estar, mas não são. É melhor você, irmão, estar na presença, sem uma coroa na cabeça, mas que esteja na presença. É melhor você estar sem um manto real na presença, do que estar com o manto real fora da presença. Aí ele separa 7 homens, separa 7 homens e dá um detalhe: Estevão é cheio do Espírito Santo. Estevão é cheio do Espírito Santo. Só que Estevão foi chamado para servir as viúvas e os órfãos. Não é uma coisa impressionante? Estevão, pastor Matias, é cheio do Espírito Santo e é chamado para servir a viúva e os órfãos. Parece simples. Parece uma coisa normal. Parece muito simples. Ele foi chamado só para servir as crianças e os órfãos. Aí a Bíblia diz que o homem é chamado para servir a criança e os órfãos, começa a operar milagres tremendos. Começa a operar milagres, sinais, cura, maravilhas. Começa a fazer o reino de Deus explodir de uma forma incrível. Aí a gente olha, não era para separar só para... Não era só para cuidar de viúva e órfão. E por que está curando, está fazendo milagres? Por quê? Não pode ficar só uma função. Quem está em uma função da igreja
não pode viver sem orar. Eu sou da portaria, sou porteiro. Se não estiver orando, vai receber seta. Eu sou só regente, se não tiver uma oração, vai receber seta. Eu sou só baterista, se não tiver uma vida de oração, vai receber seta. Vai ficar atribulado, fazendo uma obra atribulada, porque não está debaixo de oração. Vai receber seta. Estevão está cuidando de viúva, de órfão, está orando, repreendendo demônio e curando. Quando Estevão está fazendo a coisa acontecer, quando Estevão está fazendo a obra crescer, o povo se levanta. O povo se levanta. Esse é maldito. Está blasfemando contra o trono, está blasfemando contra Moisés, está blasfemando contra a nossa fé, contra a nossa religião, contra o nosso Deus. Até quando ele estava só cheio, ele foi separado para ser diácono. Mas quando ele estava cheio fazendo a obra, levantou-se uma multidão para paralisar Estevão. Quando você começa a fazer a obra, vai se levantar uma multidão para te parar. É por isso que você não pode fazer a obra sem oração. Você não pode fazer a obra sem estar revestido de oração. Você não pode fazer a obra com o peito vazio, com o peito nu. Quando você está na igreja, fazendo nem que seja a função de pegar uma cadeira e botar ali, se você não estiver orando, você está no campo de batalha, sem colete, a prova de bala. Está no corpo nu, pronto a tomar uma porrada de alguém, cair e não levantar mais. Porque quando você começa a mexer no vespeiro do cão, o cão se levanta. Você começa a fazer uma coisa na igreja, o cão se levanta, porque tudo que você faz aqui é para a glória de Deus e continuação do reino. Então o rei das trevas vai se levantar. Se levantaram contra Estevão, se levantaram para destruir Estevão, não acharam nada. Irmão, quem está orando está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Se levanta contra você, mas não lhe acha. Se levanta para falar mal, mas não lhe alcança, não acha, não encontra nada. Começa a tentar achar alguma coisa de Estevão e não acha, porque está escondido debaixo da asa do Todo-Poderoso. Comece a orar pela sua casa. Comece a orar pelo seu casamento, para que quando alguém querer se ligar para tentar atrapalhar seu casamento, sua casa, vai procurar e não vai achar, porque vai estar debaixo da asa do Todo-Poderoso. Leva Estevão e consegue achar pessoas dispostas a mentir para parar Estevão. Irmãos, é por isso que a gente tem que orar. É por isso que a gente tem que ter uma vida de oração. Porque tem pessoas dispostas a mentir para destruir você. Tem pessoas dispostas a dizer assim, que viu o que não viu para destruir sua casa. Tem pessoas dispostas a dizer que ouviu o que não ouviu para destruir a sua reputação. Tem pessoas dispostas para ter a amizade de alguém ou o agrado financeiro de alguém, disposto a abrir um buraco para empurrar dele. Tem pessoas dispostas, por ter o que você tem, de mentir para me matar, para tomar o que é seu. Tem pessoas dispostas. Tem pessoas prontas para tentar denegrir o nome da igreja por valores financeiros. Eu vou lhe dizer uma coisa, e eu falo sem medo. Está até gravado, está passando nele nacional e internacional pelo YouTube, e falo sem medo. Aqui
no Ibeca, nesse distrito aqui, tem pessoas dispostas a sacrificar a eternidade dos crentes para não perder crente. Tem pastores aqui casando, batizando casal que vive junto, sem se casar, dando ceia para não perder a igreja, para não ter medo do que está ferindo a eternidade daquela alma, só para ver a igreja cheia. Mas Deus vai pegar esses mentirosos da fé que tentam envergonhar e escandalizar o evangelho. Tem pessoas dispostas a se levantar, para matar esse tempo. E você não tem que temer a dizer a verdade a quem está querendo mentir contra o evangelho. Você não pode ter medo de falar a verdade. Um casal veio conversar comigo e falou: eu tomo ceia ou não tomo, já que eu me batizei e não sou casado? Eu falei: como pastor, se você estiver tomando em fornicação a Santa Ceia, você está em pecado. Mas eu me batizei, o pastor que me batizou está errado. Então, o peso da sua alma não será meu. Não é isso? Não será meu. Fizeram a aprovação, mentiram, fizeram o julgamento, pegaram os termos, botaram na praça e disseram: você é mentiroso. Você está pregando algo que é errado. Aí o que me chama a atenção: Estevão foi chamado para quê? Para cuidar de quê? De viúva e de órfão. Estevão está curando, está ressuscitando mortos, e agora Estevão é levado em praça pública e é testado. Você está pregando mentira, Estevão. Estevão se levanta e faz uma pregação da Bíblia de uma forma genuína. Ele fala: porventura Deus nos chamou nosso pai Abraão. Porventura Deus nos chamou Abraão quando ele ainda não o conhecia. Deus não tirou ele da terra da sua parentela. Deus nos chamou Abraão e prometeu a ele uma nação quando a sua esposa ainda era estéril. Deus não deu a ele um filho, e desse filho foi da sua mulher estéril. Deus não deu ao seu filho também outro filho. Deus não deu através de Abraão promessa de que seu povo iria dominar toda essa terra. Deus também nos falou através de Abraão que este povo iria ser escravizado, mas também seria liberto, e que a nação que o escravizou seria punida. Deus também não falou que viria o nosso Salvador Jesus Cristo, e ele veio e vocês o crucificaram. Porventura não foi este o evangelho que eu vim pregar aqui? Eles viam o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Mas Estevão, que foi chamado para cuidar de viúva e de órfão, agora Estevão ora, cura, expulsa demônio. Estevão, que foi chamado para curar de viúva e de órfão, prega a Bíblia inteira. Ou seja, não adianta a gente ter cargo na igreja e não aprender a conhecer da Bíblia para abrir a boca no momento certo e dizer ao filho do cão que o evangelho cura, salva, liberta e transforma. Não adianta a gente assumir a posição de obreiro e querer ficar o dia todo no TikTok, no WhatsApp, no Instagram, sem ter uma palavra de salvação renovada para quando abrir a boca no lugar, o inferno estremecer. Não adianta a gente estar congregando na igreja e não aprender como se defender dos falsos profetas, dos falsos evangelhos, das falsas pregações
e dos falsos mestres. Você tem que estar apto a cada dia a aprender mais um pouco da palavra de Deus, a conhecer mais um pouco da palavra de Deus, porque quanto mais você aprender da palavra, menos vulnerável você vai estar nas mãos desses mercenários, desses ladrões da fé que tem por aí um paletó e garrafa, querendo enganar, destruir, roubar a igreja e pregar heresia. Quanto mais você souber da Bíblia, menos vai ser enganado por esses corruptos da fé. Quanto mais você saber da palavra, você vai saber o que está pregando, se é de Deus ou se não é de Deus. Pode até te matar, mas não cala o que você aprendeu. Pode roubar sua casa, pode roubar seu celular, pode roubar até o seu nome, pode roubar até a sua reputação, mas ninguém tem poder de roubar aquilo que você aprendeu de Deus. Pode derrubar a casa que o pedreiro construiu, pode quebrar o computador que alguém de conhecimento daquela tecnologia que construiu, mas jamais vai quebrar a ciência da mente que aprendeu a fazer, só depois que ele tomar. Mas mesmo após ele tomar, o conhecimento adquirido continua salvando e fazendo as coisas acontecerem no meio da sua família. Irmão, como que é isso, irmão? É muito simples. A mulher, quando ela foi até o profeta Eliseu, ela falou: meu marido, teu servo que comia contigo, que fazia obra contigo, morreu e minha casa está padecendo e está vivendo debaixo da promessa do homem de Deus. Ela poderia ter ido em qualquer lugar, ela poderia ir em uma agiota, ela poderia ter ido em uma casa errada, ela foi até o homem de Deus, porque na casa dela um homem sabia a direção, morreu, mas a direção ficou dentro da sua casa. O conhecimento ninguém tira da gente. Pode tirar o carro que você tem, pode tirar você dos lugares que você está, pode colocar pessoas na sua vaga, pode colocar pessoas no lugar que era para ser seu, mas o que você aprendeu ninguém tira. Ninguém tira, porque o que você tem é o que incomoda. É o que você tem que incomoda. É o que você tem que incomoda. Ninguém vai se incomodar com o que você não tem. Só vai se incomodar com o que você tem. Às vezes você pensa que é uma bobagem, mas tem alguém se mordendo de raiva que você tem. Tem alguém se comendo todo de ira porque você tem. Comece a abrir o seu ouvido espiritual, abrir os seus olhos espirituais, para você começar a ouvir e a ver as verdadeiras faces. Tem pessoas que só chegam perto do que é seu, se tiver 20 qualidades, só vê o defeito. Fique ligado. Fique ligado. Fique atento, porque o que você tem que faz alguém ter raiva. E o que faz o diabo ter raiva de você é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Ele se morde todo no inferno, porque ele não pode mais estar com o nome lá e o seu está lá. Zele por ele. Zele por ele a todo preço. Zele com ele a todo preço. Quando meter o pé no Estevão, aqui vocês estão vendo as pedradas e eu estou vendo o trono. Aqui vocês estão vendo as pedras me matando e eu estou vendo o trono. Aqui vocês estão me matando de ódio e eu estou dizendo: Pai, perdoa ele, que não sabe o que faz, perdoa ele por esse mal.
Aqui vocês estão vendo ele morrendo, e ele vai dizer: eu estou vendo o Filho de Deus sentado à direita de Deus Pai, me recebendo e me abraçando. Estevão tomba, Estevão cai, Estevão morre, o sangue de Estevão é derramado naquela terra, mas o sangue derramado ali serviu para que outros fossem para longe, serviu para que outros fossem para outro lugar, serviu para que a palavra chegasse aqui na Noruega. A morte de Estevão serviu para que o evangelho saísse daquele povoado e foi embora. Porque aonde o mensageiro de Cristo chega, ele fala de Jesus. Aonde ele chega, a conversa virá conversa de frente. Aonde o servo de Deus chega, a conversa começa a mudar o sentido, irmão. Mas aonde eu chego, a conversa não está mudando sentido. As pessoas não me respeitam porque eu sou crente. Deve ser porque você não está se respeitando como crente. Quando você se respeita como crente, quem está ao seu redor começa a lhe respeitar. Quando você se respeita como crente, quem está abrindo os vídeos pornográficos, quem está falando das mulheres dos outros, quando você chega, começa a observar que a sua cara não está na mesma risada, que o seu olhar e a sua afeição não está do mesmo jeito, aí começa a tomar vergonha na cara e falar: vamos parar de falar. Isso aí perto do irmão, perto da irmã, porque quando a gente se posiciona, eles entendem logo. Não faça isso. Agora, cuidado, que quando você se posicionar, quando você falar alguma coisa, vão dizer: você é crente. Não fala, não. Se posiciona. Ou seja, aonde a gente chega, o evangelho chega junto. Deus chega junto. O poder chega junto. E a gente que está na liderança, a gente que estamos na posição de liderança, temos que estar na posição de exemplo. Glória a Deus. Temos que estar na posição de exemplo. Você não vê Oswaldo no som jogando o microfone para cima, porque é responsável pelo som. Se ele balançava, dar mau exemplo. Não é para a gente jogar a pasta do grupo dele de qualquer jeito no chão ou de qualquer jeito lá dentro, porque ele, como regente, está dando mau exemplo. O componente pode balançar, o componente pode fazer algo errado. Não é para a gente chegar, balançar, colocar o chiclete da cadeira, fazer uma coisa na igreja, sabendo que a gente é exemplo. Se a gente não der exemplo, não tem exemplo. Ou seja, onde a gente chega, o poder chega. Onde a gente chega, o poder tem que chegar. Irmão, vão nos matar. Que mate, irmão. Que minta. Que enfeite o seu nome. Que faça fofoca com o seu nome. Que tente arrasar com o seu nome. O que importa é que você continue cheia da presença de Deus. Pode tirar tudo seu, menos a presença. A presença chega em casa, fechar sua porta, sentar no seu sofá, e a pessoa está lá, na casa dela, dizendo assim: é hoje ela não dorme, hoje ele não dorme. Perturbei, fiz a perturbação, hoje não dorme. É a perturbação da dentro, quando você está na sua porta, fechar sua casa, sentar no seu sofá, está lá de boa, e ele está lá perdendo a noite, achando que você está com a sofrendo, e você está vinculado ao que eu sei que não tem. Eu sei quem eu sou, 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 e acabou. Que Deus em Cristo, irmão, abençoe você a cada dia. E lhe desafio, igreja, lhe desafio, aprenda a palavra de Deus a cada dia. Estamos entrando em tempos trabalhosos. Se a gente não estiver aprendendo a palavra, a gente vai ser passado para trás. A gente vai ser sufocado
sufocado. Já diz um pensador que o barulho dos errados não irrita ele. É o silêncio do certo, do justo, que causa pavor. O que eles fazem errado não deve nos preocupar. O que faz a gente preocupar é a gente não aprender a fazer certo, a fazer igual o amolador de carreta, como fala o pastor Everaldo Bulgari. O amolador de carreta foi um cara que fazia um teste na empresa e ele dirigia a carreta. O dono da empresa, que só fazia comprar os caminhões, não conhecia de caminhões. Quando o rapaz pegava e passava a marcha errada e a marcha fazia uma zoada, fazia carrata. Ele perguntou o que é isso, ele falou: estou amolando a marcha. Estou amolando a marcha. Ele viajou a viagem toda e o rapaz quando passava a marcha, aí está amolando a marcha. Na volta da viagem, ele voltou novamente e pegou um motorista profissional que sentou, passava a marcha, não fazia suada alguma. Ele veio com a cara grande o tempo todo, irritado, como que já demitiu o homem antes de chegar na fábrica, que o homem não sabia dirigir e não sabia amolar a marcha. Ele aprendeu com alguém errado. Mas quando ele perguntou, o homem falou para ele: não. Quando alguém passa de fajoada, está passando fora do tempo, está danificando o seu equipamento, eu estou passando no tempo certo. Ele mandou o outro embora, porque aprendeu errado, mas aprendeu com o certo. Às vezes a gente fica fazendo coisa errada, porque aprende com pessoas erradas. Então, quem é que tem a coisa certa? Só a palavra. Se eu pregar aqui, não, e vocês não concordar, vá na palavra. Se estiver errado, não aceite o que eu preguei, porque eu não sou dono da verdade, eu não sou o dono do conhecimento e eu não sou o dono da sabedoria, é a palavra. Se eu preguei errado, corrija. O pastor Diogo falou isso, mas está errado. Agora você já sabe, me chama no cantinho para não entrar em confusão com o povo, mas aprenda a amolar a marcha. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor fale mais fortemente aos nossos corações.